É um número relevante para os investidores, para o board da 777. Eu não falo com ele que tem 4, 5, 6, 7 contratações. Os números são 10, 11, as mexidas. Então, isso tudo chega, isso tudo que precisa ser compreendido. Esse é o primeiro desafio, essa comunicação clara dos objetivos para o torcedor. Segundo desafio, a ansiedade que tem da comissão técnica. Nosso treinador é um treinador extremamente vitorioso, que já está há anos aí no mercado. Então, eu preciso estar ali no meio, tentando apaziguar. Às vezes vejo aqui as comunicações, olha, precisamos contratar, e precisamos, eu sei que nós precisamos, eu sei, nós acabamos de perder 2 jogadores, e quando a gente começa um projeto há um ano, onde tiveram 24, 25 e aí, contratações... Pedrosa? Se você pegar eu entendo o que ele está falando. Eu realmente não jogo fora o trabalho que foi feito, a renovação do Ramon, a renovação de outros jogadores. O ponto é, de todas essas contratações que ele falou, dos 7, 8 nomes que ele falou, só 2 realmente vieram para ser titulares. O João Vitor, que é um baita de um jogador, e o Adson, que também não é essa prateleira do João Vitor. O Adson é um bom jogador, mas eu não sei se ele é o cara para ser o titular absoluto da posição do Vasco. Acho que ele tem muito potencial, acho que ele pode ganhar essa vaga com certeza. Agora, de certeza, apenas o João Vitor. Quem são esses nomes? Vamos lembrar pro torcedor? João Vitor, Adson, Vitor David, Luiz. Praxedes, Vitor Luiz, Keiler, Galdames e... 7 foi. Foi 7. Foi 7. Então, assim, o problema não é ter contratado em número. O problema é a qualidade. Você tem que trazer qualidade. E, lesões acontecem. Fogem do planejamento, concordo. Ninguém esperava isso. Mas dentro do planejamento, você tem que contar com imprevistos também. Então, quando você perde 2 jogadores do calibre do Paulinho e do Marlon, quando você vende Gabriel Peck, quando você vende Marlon Gomes, quando você perde o Jair também, você tem que contratar qualidade. O treinador é ansioso. O treinador não é ansioso. O treinador entende de futebol e ele é multicampeão justamente por isso, porque ele sabe formar grandes times. E ele não está pedindo para que o Vasco tenha um elenco do Flamengo, porque isso é impossível. Ele está pedindo apenas peças para competir. O Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles querem vencer campeonatos, eles querem vencer todos os jogos possíveis, mas eles sabem que o Vasco está em reconstrução. O ponto é, se você for olhar em comparação com Botafogo, Fluminense e Flamengo, dentro do futebol carioca, eu não vou nem levar para o âmbito do futebol brasileiro, eu vou levar para o âmbito do futebol carioca. O Vasco tem um elenco muito pior nas peças ofensivas. E isso não está acontecendo. Os reforços não estão chegando. Então, ele me falar sobre número não me convence nada. Eu quero qualidade, porque o Vasco perdeu qualidade e só recebeu número. A verdade é essa. Salve, salve, torcedor vascaíno. Vim te atualizar aí com um giro rápido das últimas notícias do Vasco atualizadas para você, torcedor. Vocês viram aí a entrevista coletiva do Alexandre Matos, né, que já causou muita polêmica. O torcedor vascaíno ficou mais revoltado ainda com a empresa 777, né? E vamos trazer informações importantes. Peço para você acompanhar esse vídeo até o final. Tem novidades aí em relação a esse rompimento de contrato, né, que o torcedor vascaíno, até o torcedor, né, que apoiava a venda do Vasco, hoje em dia está arrependido e quer que essa empresa, o senhor Josh Vander, some do Vasco, né, galera? Vamos trazer informações aí do mercado da bola, quem são os jogadores que o Alexandre Matos falou, né, que indicou para essa empresa aí sem vergonha do Vasco, né, contratar e está aguardando o aval aí dessa empresa para trazer reforços para o Vasco, né? Essas e outras informações no vídeo de hoje, só que antes eu conto com a sua moral. Você aí do outro lado, o torcedor vascaíno que está passando aqui pela primeira vez, aqui na Humildade eu trago notícias do Vasco todos os dias. Então eu conto muito com a sua participação, é importante que você se inscreva aqui no canal, além de não pagar nada, você ajuda o canal do Vasco a crescer aqui no YouTube. Conta aí com a sua moral, tenho certeza que você vai dar aquela força se inscrevendo e deixando o seu joinha para dar aquela moral para esse vídeo chegar a mais torcedores vascaínos, beleza? Sem mais enrolação, vou trazer as principais notícias do Vasco de hoje. Então, galera, não vou entrar muito aqui em relação, né, a essa entrevista aí do Alexandre Matos, que apresentou jogadores como o Adson, né, que já fez sua estreia com o Vasco, outros jogadores ali que foram apresentados, né, o Vitor Luiz. Mas eu vou trazer já direto as informações. Vou compartilhar com vocês direto as principais informações do Vasco de hoje, né? Como vocês estão vendo aqui do lado, né? Vasco avalia a contratação do volante Duqueiroz. Esse nome saiu logo depois da entrevista coletiva aí, né, do treinador junto com os jogadores. O jogador pertence ao Zenit da Rússia. Olha só, um dos nomes em pauta no Vasco para a reposição de Jair e Paulinho
é do volante Duqueiroz, ex-Corinthians, atualmente no Zenit da Rússia. O nome do jogador foi bem avaliado e a diretoria espera o aval da empresa 777, que ainda está dentro do Vasco, para avançar em negociações com o jogador, né? O diretor de futebol, Alexandre Matos, deixou bem claro em coletiva nessa terça-feira, né, que levou 2 nomes para aprovação do grupo norte-americano. Itatiaia apurou que Duqueiroz é um dos nomes levantados, segundo aí a rádio Itatiaia. Duqueiroz foi titular no Zenit no último duelo do Campeonato Russo, no dia 9 de dezembro. Né, o torneio só volta a ser disputado em meados de março. Seu contrato vai até 2028 com o Russo, né? Então, acho um pouco difícil esse jogador vir para o Vasco. Soma apenas 17 jogos e 1 gol com a camisa do Zenit. A diretoria entende que o processo com o volante, caso seja aprovado, seria muito bom aí para o Vasco. Então, outro corintiano que pode pintar aí no Vasco depois de pouco tempo aí no futebol europeu, né, galera? Vamos ver se o Vasco vai conseguir a contratação desse jogador, até porque tudo no Vasco precisa da aprovação da caneta assinada do senhor Josh, né? O Pedrinho, será que entrou mesmo só para assumir aí, né? Só para limpar a piscina, assim como falaram que o Leve ia entrar? Então, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação em que o Pedrinho está em cima, e o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação importante em relação aí ao rompimento do contrato da 777. Pedrinho versus 777 dentro do Vasco. Essa batalha começou e o torcedor vascaíno, a maioria, está do lado do Pedrinho. Quero saber sua opinião aqui no vídeo. E quem você está do lado aí do Pedrinho para encerrar esse contrato com essa empresa que, né, prometendo para o torcedor vascaíno, né, que o Vasco ia acabar ali com a diferença com o Flamengo, várias outras promessas que essa empresa não está cumprindo e pode ter o contrato encerrado sim, né? O Pedrinho já pediu o contrato, a gente vai trazer essa informação. Mas antes, eu vou trazer mais notícias aí sobre, né, dinheiro entrando no Vasco, que a gente não está vendo esse dinheiro. Vasco recebeu 97 milhões e meio da Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2023. Olha quanta grana está entrando no Vasco, né? Esses dias aqui no canal já mostrei a grana que entrou no Vasco, contratações, dinheiro que saiu, né, de venda de jogador, contratações foi muito pouca, né? A gente fez a conta ali, sobrava mais de 60 e poucos milhões se ele quisesse ali, só esse dinheiro de venda e revenda de jogadores, né? Então, essa empresa está adquirindo muito dinheiro com o Vasco. Olha quanta grana está chegando, entrando nos cofres da 777 e não sendo colocado em investimento em contratações dentro do Vasco, né? Aí fica lá esperando o tal aporte que vai entrar, nunca entra, e eles estão com esse contrato debaixo do braço, não querendo mostrar agora o contrato, galera. É isso mesmo. É isso que o torcedor tá vendo aí, 97 milhões, fora o dinheiro que entrou aí em relação à venda de jogadores, fora outras coisas que tem, né? Que o Vasco tá ganhando muita grana aí. Cadê as contratações de peso do Vasco? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui, que eu vou trazer do Jorge Nicola, trazendo a seguinte informação. Deixe o seu joinha para dar aquela moral e bora lá ver o que o Jorge Nicola falou em relação a Pedrinho. Ó, guerra declarada no Vasco, Pedrinho versus 777. Bora lá ver o que o Jorge Nicola falou, galera. Preste bem atenção. Bora lá. Bora te explicar agora sobre uma guerra que se tornou declarada no Vasco da Gama. De um lado o Pedrinho, do outro a 777. Nos últimos dias, o Pedrinho solicitou à diretoria da 777 que enviasse todos os negócios de compra e venda feitos desde o início da 777 no Vasco. A resposta foi não. A alegação é de que a 777 só pode apresentar os contratos fechados na gestão do Pedrinho. O que aconteceu antes dele não diz respeito ao Pedrinho. O Pedrinho ficou muito chateado com essa história e não aceitou o não. E vai trabalhar nos órgãos internos do clube para que ele tenha direito a essa documentação. Por trás disso, há uma série de outros envolvimentos. O Pedrinho está muito incomodado e chateado com o fato de a 777 excluir o presidente do clube de praticamente todas as grandes decisões. Em nada o Pedrinho é consultado em relação a reforços, em relação a decisões para a restante da temporada. A 777 fez do Pedrinho uma figura decorativa, algo que tem incomodado demais. Outro lance que também pegou, o Pedrinho não gostou de saber que bares, bilheteria e seguranças nos jogos ficam todos para 777. Ele entendia que isso deveria ficar com o Vasco da Gama. Diante desse cenário, por tudo que eu contei para vocês,
Pedrinho tem afirmado para pessoas próximas que se a 777 der qualquer mancada, vai correr esse risco de quebra do contrato. Nicola, que tipo de mancada? Vale a lembrança de que no ano passado, por exemplo, a 7777 atrasou nos aportes programados, aquela grana que precisa entrar no clube. Jorge Salgado, mais paciente do que o Pedrinho, acabou contemporizando e aceitando esse atraso. Se isso voltar a acontecer, a 777 vai correr o risco de ter a quebra do contrato. Só para fechar sobre o Cruz Maltino, Pedro Henrique já aceitou a proposta do Vasco, agora falta que a 777 aprove a compra do jogador junto ao Internacional, não será empréstimo e sim compra. Então, para vocês verem a situação, olha a situação, Pedrinho, né, já está aí em cima desse contrato, cara, não vai ter como, cara, Pedrinho versus 777 mesmo, estão fazendo ali do Pedrinho, querendo que o Pedrinho só tome conta realmente da piscina. Assim como foi dito por muitos torcedores do Vasco, que o próximo presidente do Vasco ia só gerir a piscina. Só que o Pedrinho, né, é apaixonado pelo Vasco, tem uma história no Vasco, entrou lá e tem que fazer o que ele mesmo falou. Vai em cima da empresa 777, já pediu o contrato, para expor o contrato, ver o que está nesse contrato para o torcedor vascaíno, e eles não querem entregar, negaram o contrato para o Pedrinho, né? Como o Jorge Nicola explicou, que eles só querem mostrar o contrato ali a partir do momento da gestão do Pedrinho, quando o Pedrinho entrou não para trás. Então tem muita, mas muita coisa de errado dentro desse contrato aí que o torcedor vascaíno, olha só, você que apoiou a venda do Vasco, olha a merda no ventilador, agora vai ser toda exposta. Esperamos que o Pedrinho, cara, se ele fizer isso, de tirar essa empresa salafrária que tá dentro do Vasco, cara, vai ter totalmente meu apoio aí. Eu não gostava dessa chapa aí, sempre Vasco, mas tenho certeza que se o Pedrinho conseguir tirar essa empresa do Vasco, eu tô apoiando aí o Pedrinho, junto com milhões de torcedores vascaínos que estão revoltados com o que está acontecendo dentro do nosso clube, com várias promessas que não estão sendo cumpridas. Está bem aí na cara, só o torcedor que é cego não está vendo que essa empresa está de pilantragem com o Vasco da Gama, né? Não é possível que tem gente ainda que apoia a 777 dentro do Vasco. Então, galera, vamos ver o que vai acontecer, né? Tem muita água para rolar. Outro nome aí, ó, que está sendo aí, além do Duqueiroz, tem muitos torcedores falando aí que o nome do Christian é esse outro jogador, Christian aí do Atlético Paranaense. Esse nome já foi ventilado dentro do Vasco, né? O jogador pertence ao Atlético Paranaense. Pode ser também um dos nomes para chegar para reforçar o Vasco. Muitos nomes estão sendo ventilados. 3 jogadores que foram indicados para a empresa 777 e o Alexandre Matos está aguardando o aval aí dessa empresa. Não pode fazer nada. O Vasco não pode montar um time assim como o Alexandre Matos queria. Assim como o treinador Ramon Dias também queria e quer, né, reforço que chega para ser titular, reforço de peso. Já combinaram entre os dois que querem montar o Vasco campeão. Só que não pode fazer nada devido a mãos atadas que quem contrata essa empresa aí que não quer nada com nada, só quer tirar grana do Vasco, né, galera? Isso é verdade para o torcedor vascaíno, aqui você fica sabendo mesmo. O torcedor está bem bolado com o que está acontecendo, portanto que torcedores organizaram protesto nas redes sociais contra a 777, né, galera? Quando o Vasco anunciou a chegada do diretor Alexandre Matos, a torcida esperava que seria um início de ano tranquilo. Porém, os primeiros resultados ruins já apareceram, né, galera? Na visão dos torcedores, o Vasco tinha a espinha do time para 2024 pronta, mas o clube não contratou os jogadores para qualificar o time titular. É isso que o torcedor quer, que cheguem jogadores para somar, ser titular, não jogadores para ser reserva daqueles que lá estão. Então, é isso que está deixando o torcedor vascaíno bolado, né? Fora muita grana que está entrando com as vendas de jogadores, fora o Gabriel Peck, né, e o Marlon Gomes, mais de 100 e poucos milhões que entrou dentro do Vasco e não tem o investimento em jogadores. Estão trazendo jogadores de graça, esse David horroroso, né? Vários outros jogadores que eles estão aí anunciando, como Vitor Luiz, com todo respeito, pelo amor de Deus, né? Então, cara, não tem agradado o torcedor vascaíno as contratações. Olha, no setor ofensivo, o Cruz Maltino já perdeu o Gabriel Peck, o Marlon Gomes, né? E aquele Gessinho lá que pediu para sair, o garoto mimado, né? No momento, o Vasco só tem o meia Payet, de 36 anos, com o Verratti, de 35 anos, principais jogadores do Vasco para essa temporada. Então, isso não pode acontecer devido a muita grana que está entrando dentro do Vasco. O torcedor tem que cobrar mesmo, ó. Já estão fazendo aqui, ó, protesto, autofraude, né? 777, em relação ao fraude que está sendo cometido dentro do Vasco, e o torcedor
tá vendo agora o que essa empresa, né, cada vez mais a merda vai sendo jogada no ventilador e agora o torcedor tá descobrindo passo a passo o que essa empresa queria dentro do Vasco. E até agora, contratações de peso, o torcedor fica vendo a vir, né? Enquanto a gente vai vendo aí os nossos rivais contratando jogadores bons, né? O Botafogo aí anunciou o Luiz Henrique, né? O Flamengo lá anunciando aquele jogador uruguaio aí que jogou com o Vasco, né? O De La Cruz, vários Fluminense trazendo bons jogadores. Vasco aí, né? O próprio Alexandre Matos disse que está de braço cruzado, esperando a aval dessa empresa, né? Então é brincadeira. Temos que cobrar mesmo, fazer protesto para essa empresa, ó. Fora, senhor Josh, fora 777. Você que é contra essa empresa aí, use o espaço do nosso comentário, deixa aqui sua opinião, né? Você também que é a favor dessa empresa, quer deixar seu comentário, o que você está achando de bom aí dentro do Vasco com essa empresa. Aqui, né, é um canal público, tem espaço, todo mundo para deixar a sua opinião. É muito importante. Quero ler o seu comentário aqui a respeito do que você está achando dessa empresa 777 dentro do nosso clube. Bora lá, galera, bora turbinar aqui os comentários, que eu quero ver a sua opinião, né? E como eu disse aí, ó, em relação ao Jorge Nicola, eu não, né? O Jorge Nicola trouxe a informação que a 77 se negou a entregar ao presidente do Vasco, Pedrinho, os documentos de compra e venda desde que começou a atuar na SAF do Vasco, né? Então, precisa de mais motivos para achar que essa empresa é obscura dentro do Vasco? Eu faço essa pergunta para o torcedor e quero a sua resposta nos comentários do nosso vídeo, beleza? E agora vamos aqui para a última notícia. A diretoria do América responde se houve contato do Vasco pelo jogador Martinez. A diretoria do América Mineiro negou qualquer contato do Vasco por Emmanuel Martinez, né? O empresário do jogador seguiu na linha. Soube de rumores sobre o assunto, mas não chegou nada do Vasco oficialmente ali pelo jogador, né? Saiu aí vários jogadores sendo sondados, galera, em relação aí a contratações, só que a gente vai ter que aguardar. Como eu disse, tem muita água para rolar. Esse ano vai ser um ano de muitas mudanças que pode acontecer no Vasco, principalmente dessa empresa que pode sair de dentro do nosso clube Vasco, podendo até se tornar associativo de novo, ser revendido por uma empresa muito melhor, né? Ou ser vendido de verdade, porque o Vasco não foi vendido, que o Vasco, na minha opinião, foi vendido por 70 milhões, que é aquele empréstimo que o senhor Josh, né, colocou na mão aí do ex-presidente do Vasco. Então agora, né, vamos ver isso tudo caminho com um presidente que é vascaíno de verdade e cobrar e encerrar o contrato com essa empresa que está dentro do Vasco, só querendo mamar dentro do nosso clube, né, galera? Então, cheguei ao final do vídeo, agradecendo você que me acompanhou até o final, você que me aturou até o final do vídeo, aquele forte abraço. Muito obrigado por acompanhar meu humilde trabalho aqui no YouTube. Galera, não esqueça, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para chegar mais torcedores vascaínos. Conto muito com a sua moral. Antes de sair do vídeo, é só apertar esse compartilhar aqui embaixo e jogar aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook, para dar aquela moral. Afinal de contas, vascaíno de verdade sempre ajuda vascaíno. Valeu? Fique com Deus, galera, e até o próximo vídeo aqui de notícias do Vascão da Gama no canal Vascão Gigantes do Rio. Valeu!